Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Rafael, isto é o ROFC e hoje vamos falar do roubo que o Arsenal fez ao Tottenham. É para o Arsenal, está confirmado. Spurs, o que é que vocês foram fazer? Vocês já sabiam que havia este risco? Basicamente o que aconteceu é o Eze estava a ser falado para o Tottenham, Eberechi Eze, jogador do Crystal Palace, um dos melhores jogadores da história do Crystal Palace, ainda mais depois do ano passado de lhes dar os primeiros troféus de sempre do clube. Ahm, e agora, depois de estar 2 semanas a ser falado que vai para o Tottenham, que vai para o Tottenham, que vai para o Tottenham, onde é que ele vai parar? Ao outro lado do norte de Londres, para o meu clube, não é? E não é como se ele não tivesse sido já falado para o Arsenal, mas é... sabemos que o Tottenham nos últimos dias tem tentado confirmar a compra pelos 55 milhões mais os 5. Tentou também meter o Richarlison no negócio para tentar baixar o valor monetário, se calhar para poder fazer outras contratações. E acabam por fazer um erro muito grande porque sabiam que o Arsenal tinha interesse no jogador e com a lesão do Havertz, o Arsenal simplesmente meteu os 60 milhões que o Crystal Palace queria e obviamente o Eze, num caso de dúvida, ia sempre escolher o clube do seu coração, porque há muitos vídeos, muitos clipes do Eze a dizer que é fã do Arsenal, até porque fez parte da academia e depois acabou por ser dispensado quando era novo ainda. Mas ele sempre apoiou o clube e era óbvio que isto iria acontecer. Isto é um autêntico desastre para o Tottenham. O Tottenham já criou o Morgan Gibbs-White no início da janela de transferências, ele acabou por renovar com o Nottingham Forest e agora acontece o mesmo com o Eze, mas ainda é pior, porque em termos de cultura, em termos daquilo que é o Tottenham, é outra vez o mesmo filme, outra vez a mesma história. E acabam por perder um jogador que é dos melhores, fora do Big Six, é dos melhores jogadores da liga, e acabam por perder para o maior rival deles, que é o Arsenal. E é um desastre autêntico. Portanto, isto é mesmo horrível para um clube que quer passar do 17º lugar e que depois de uma boa performance na primeira jornada quer discutir os lugares da Europa, quer se calhar meter-se nos lugares da Champions League, tirar um Arsenal, tirar um City, tirar um Chelsea desses lugares e meter-se lá. E agora, não sei, acho que isto reforça mesmo muito o Arsenal. Também o Tottenham tinha perdido já o Madison a época toda, não vai jogar a época toda por causa da lesão que teve logo no início, ainda na pré-época. E isto é um desastre, é o terceiro, se contarmos com o Madison, é o terceiro 10 que eles não vão conseguir ter a jogar por eles esta época e é ridículo, sinceramente. Em relação ao Arsenal, como fã do Arsenal é incrível porque quem vê Crystal Palace, quem vê a Premier League sabe o quão bom o Eze é. Um, já é um jogador internacional há algum tempo e sê-lo enquanto se joga pelo Crystal Palace é sempre um feito, é sempre algo bom. Já acontecia com alguns jogadores do Crystal Palace, não estou a fingir que é a primeira vez. Mas se calhar havia pessoas do ano passado que pensaram com a saída do Olícia o Eze se calhar se ia perder um bocado e não. O Crystal Palace acabou por ganhar os seus primeiros títulos. Vindo para o Arsenal, para mim há dois jogadores que têm que ter muito cuidado com o seu lugar. E não é cuidado, porque para mim não há discussão entre quem é melhor, o Martinelli ou o Eze. Claro que o Eze gosta mais, é um jogador mais interior, é um jogador que gosta mais de trazer a bola para o meio do que o Martinelli. Mas é um jogador que é melhor no drible, é um jogador que é melhor na decisão, é um jogador mais criativo, é um jogador que finaliza melhor. É melhor que o Martinelli em tudo. Em tudo, mesmo que ele não seja um extremo esquerdo puro, como o Martinelli é, e se calhar não vai oferecer aquela raça defensiva que o Martinelli ofereceu num jogo como o Real Madrid, por exemplo, mas em termos de tudo o resto, e quem viu os meus vídeos passados agora sabe o que é que eu acho do nosso lado esquerdo e sabe o que é que eu acho da criatividade, principalmente depois do jogo com o Manchester United, da criatividade que falta a este plantel, porque esperávamos mais do Odegaard nesse sentido. Um, mas agora passamos a ter, se ele for para o lado do Martinelli, se ele for para o lugar do Martinelli, passamos a ter um jogador muito criativo do lado direito e passamos a ter um jogador muito criativo do lado esquerdo. O que é que acontece? O Arsenal já não vai ter que jogar só pelo lado direito. A minha única dúvida em relação a isto tem a ver com o lateral esquerdo. Porquê? Se for o Calafiori, eu acredito que isto pode correr bem, porque o Calafiori faz aquelas corridas por fora, gosta de fazer o overlap,
É um jogador possante, é um jogador que consegue defender também sozinho, no caso de não ter aquele apoio defensivo que o Martinelli oferece sempre. Um, mas com o Miles Lewis Kelly eu não confiaria muito nesta dupla. Portanto, eu acho que se o Miles Lewis Kelly jogar, o Eze não deveria jogar à esquerda, mas sim deveria jogar no meio campo. E para mim não há dúvida se o Eze deveria ser titular nesta equipa. Por mais que eu goste do Odegaard, e quem me conhece sabe que eu gosto do Odegaard, o Odegaard não está na melhor forma no último ano. E o Eze está. E o Eze é um jogador tão ou mais criativo como o Odegaard, e toda a gente sabe que ele pode jogar no meio. Claro que ainda temos no Aneri, ainda temos o Dalman também a vir, mas isso são miúdos muito novos e eu percebo porque é que não podemos ter 100% de confiança quando somos uma equipa que quer ganhar tudo. Apesar de não termos ganho nada ainda, mas pelo que os jogadores dizem, pelo que o Arteta sempre diz, o Arsenal quer ganhar, quer competir por todas as competições em que está e acabou por o fazer, não é? Ficar em segundo e chegar às semifinais da Champions não é ganhar, não é o ideal, obviamente não é, mas é competir. O Arsenal é obviamente uma das melhores equipas da Europa e isto é uma transferência que vai fazer muita, muita diferença, na minha opinião. Uh, e agora as defesas adversárias também têm que ter muita atenção. Porque antes era, o ano passado, há 2 anos, metam 3 jogadores no Saka. 3 jogadores no Saka, não o deixem fazer nada, não o deixem ficar 1 para 1 porque é um erro. Sabemos o que é que vai acontecer. Temos um exemplo forte, por exemplo, do que aconteceu com o Robertson quando o Arsenal defrontou o Liverpool no início do ano passado. O Robertson acabou do chão e o Arsenal acabou por marcar gol. Mas agora não podem fazer isso porque se estão 3 jogadores no Saka, vai estar ou o Gyökeres ou o Eze livres. E o Eze gosta de ir para a área, o Eze gosta de marcar golos, é a mesma coisa que o Saka. São jogadores que gostam de ir para o interior com a bola, gostam de cortar para o meio e meter aqueles remates em jeito para o lado contrário ou remates em força para o primeiro poste. Mas são jogadores muito criativos, conseguem puxar para fora, conseguem ir cruzar a linha. E isto vai ser muito perigoso porque nenhum destes jogadores vai poder estar sozinho. O Gyökeres por outros motivos, é porque é um jogador fisicamente muito possante e um defesa central sozinho vai ter muitas dificuldades em lidar com ele. Mas o Eze e o Saka são... Eu não estou a dizer que o Eze é do nível do Saka ainda, nós não sabemos, nunca vimos o Eze neste nível, num nível de Champions League. Mas eu acredito daquilo que eu vi e daquilo que eu vejo todas as semanas do Eze, que é um jogador em termos de talento, em termos técnicos, é absolutamente ridículo. A pergunta que surge agora é se isto é a peça final que o Arsenal precisava. E obviamente não há uma resposta objetiva a isso, não é? Porquê? Porque isso depende muito da forma dos outros jogadores. Porque pode tirar o Martinelli e o Odegaard continuar fora de forma. E se o Odegaard continuar a jogar só para o lado direito com o Saka, vai ser difícil porque o Rice, jogando do lado esquerdo, não é um jogador que vá fazer esse tipo de ligações como o Odegaard faz com o Saka. Não é o mesmo tipo de jogador. O Rice é um jogador que gosta de progredir com a bola. Gosta de progredir com a bola, gosta de aparecer em lugares de finalização ali à entrada da área e mesmo no centro da área, até porque é um jogador fisicamente muito forte e com um remate muito forte. Mas isso lá está, isso vai dar só liberdade ao Eze, mais liberdade de movimentos, em termos dele querer ir à linha, dele querer ir para dentro. Mas respondendo à pergunta, a peça final é muito complicado porque é sempre uma pergunta muito subjetiva. No papel, poderia ser, porque era o Arsenal, o que toda a gente fala agora, depois do que eu quero ser contratado e o Zubimendi substituir o Partey. O que falta ao Arsenal é criatividade daquele lado esquerdo. Porque o nosso jogo, o jogo do Arsenal, passa todo pelo lado direito, pelo Saka. Nos últimos 2, 3 anos. Neste período em que o Arsenal está a tentar ganhar títulos. E isto é incrível. Portanto, eu acho que, em termos de impacto, acho que ele vai ter muito impacto. É um jogador que também, não sei quem já viu entrevistas dele, tudo isso, mas em termos de impacto, de personalidade, acho que também vai ter muito. É um jogador que é muito... Eles em Inglaterra dizem nonchalant. É tipo, parece que está sempre tranquilo, parece que nunca sente pressão e lá está. Olhamos para as finais que ele teve e Crystal Palace defronta o Manchester City. Ok que é o Manchester City que não teve a melhor época, mas defronta o Manchester City no final de uma FA Cup e o Eze marca o gol da vitória para o primeiro título do clube, sem pressão nenhuma, jogou o jogo todo sem pressão nenhuma. Community Shield este ano não é o título mais importante do mundo, principalmente para um clube como o Liverpool, mas o Liverpool não foi àquele jogo para deixem lá eles ganhar, deixem lá o Crystal Palace levar mais um. Não, é este miúdo já tem 26, 27 anos. O Eze não sente pressão, não tem medo do momento e nós precisamos disso. E precisamos de jogadores, como eu já tinha dito do Gyökeres, porque o Gyökeres tinha dito que queria muito ir para o Arsenal e recusou o United, recusou a Mourinho para ir para o Arsenal. Eu quero no Arsenal jogadores que queiram jogar por nós. Não quero aquilo, por exemplo, que o Sérgio estava a fazer, que é posso ir para o Arsenal sim, mas tenho que ter uma cláusula. Não. Queres vir para aqui é porque queres jogar aqui, é porque queres ganhar títulos aqui. Isto não é uma ponte.
Isto não é, não é um clube de ponte para outros patamares. Claro que há clubes maiores que o Arsenal, claro que há. Não estou a tentar dizer que o Arsenal é o maior clube do mundo e está no patamar do Real Madrid ou do Barcelona ou até do United em termos de nome, em termos de história. Mas é um clube neste momento e na sua história que quer ganhar todos os títulos em que está. Apesar de não é nunca, mas nunca foi dominante nesse sentido, principalmente em termos europeus, né? Mas como fã do Arsenal, lá está, eu estou mesmo muito feliz e, e é isso. Se gostarem do vídeo, se concordarem com a minha opinião, não se esqueçam de deixar um gostozinho, está bem? Não se esqueçam de subscrever, mostrem aos vossos amigos, ponham a notificação do sino. Deixem comentário, eu não me importo com críticas, até pelo contrário, eu quero melhorar porque isto é o meu início e agradeço qualquer tipo de feedback, está bem? Não se esqueçam também de me seguir no Instagram, no Twitter, estão em baixo na descrição, tem tudo. E é isso. Até uma próxima.